Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a preservação da Bíblia, né? Eu não me sinto competente para falar sobre isso, porque é algo assim fantástico, mas ao mesmo tempo tem muita história, tem muito estudo, sabe? Tem muitas pesquisas que eu realmente não tenho condições de falar. Por isso que eu vou fazer. Eu chamei o vídeo de preservação da Bíblia, mas é mais um apanhado geral mesmo sobre o assunto. É como se fosse meio que um resumo de tudo que eu já li, de tudo que eu já ouvi e daquilo que com certeza eu confio extremamente. E aí eu tô trazendo pra vocês assim de forma bem, vou tentar ser bem sintética. Então, para começar, nós falamos no último vídeo, né, sobre a Grécia, sobre Roma e a importância, por exemplo, né, da Grécia ter estados dominando, digamos assim, é, Israel naquele período, né, mesmo debaixo do controle de Roma, mas o fato da helenização, né, que era aquela questão de das pessoas quererem falar grego, no mínimo. Então, facilitou muito, porque a Bíblia, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, então isso ajudou, facilitou bastante a difundir o Novo Testamento, por exemplo. O fato de Roma ter pernas em vários lugares e a palavra poder chegar cada vez mais longe. Então, coisas desse tipo que favoreceram bastante para que a Bíblia que nós temos hoje, né, ela pudesse ter sido preservada e ela pudesse realmente nos alcançar, mas também falando de como ela vem desde lá os tempos remotos. Então, assim, é muito forte a tradição de passar a mensagem de pais para filhos, né, os pais irem contando as histórias e tudo começou dessa forma. Um que ia contando para o outro. Como a gente, né, tem as nossas histórias e a gente sabe, eu sei que meu pai passou por isso e a mãe dele disse assim. E por que que eu sei? Porque ele me contou em algum momento. Então a gente tem essa tradição muitas vezes de ir contando para os filhos aquilo que aconteceu. Não foi diferente, né, com os relatos bíblicos, né, especialmente do Velho Testamento, lá daquele comecinho do Gênesis, por exemplo. Então Moisés ele tinha muito como escrever porque ele já tinha ouvido muita coisa. Ele tinha como escrever porque a escrita tinha sido inventada. Então poderia ser algo mais rudimentar, mas ainda assim foi fantástico para que pudessem haver registros, né, acerca do que Deus ele queria já deixar preservado, não só para o seu povo, mas também para a sua igreja, tempos depois. E graças a Deus, depois de um tempo, a invenção da imprensa por Gutenberg, que também foi fantástico, né? Se eu não me engano, meados do século XV, que facilitou muito, assim, a difusão da palavra, século XIV, na verdade, XV. Me confundo esse negócio de século às vezes. Mas que facilitou muito a palavra, tanto ela ser produzida quanto ela ser reproduzida, né? Porque aí a gente tem uma forma muito mais fácil agora de de passar adiante, né, de ter cópias e tudo mais. Na verdade, foi meados do século XV mesmo, Johannes Gutenberg. E o primeiro livro que ele imprimiu na impressora, na imprensa que ele criou, foi a Bíblia. Então, olha só que fantástico, né? O primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Então, isso representa muita coisa, né? Era um contexto onde a reforma protestante ela estava começando a surgir. Então, uma das coisas que eles fizeram foi justamente isso, foi combater o fato de que a Bíblia ela só era escrita no latim, né? Era do grego traduzido para o latim e era difundido em latim, mas nem todo mundo falava latim, a grande maioria não falava latim. Então, as pessoas elas não tinham acesso à Bíblia mesmo, não tinham acesso à palavra. Então, as primeiras coisas que os reformadores foram fazendo foram essas, foi traduzindo a Bíblia para suas línguas. Né, Lutero traduziu para o alemão e a gente tem outras pessoas que vai traduzindo para outras línguas, né? Hoje a gente tem a Bíblia em português. Então isso foi uma quebra ali muito grande, um desafio ao sistema que era posto. E a gente vai ver isso, por exemplo, através de três pessoas que eu vou trazer como exemplo para vocês, que sofreram, pagaram com suas próprias vidas por terem traduzido a Bíblia. Então a primeira delas é John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Ele a Bíblia toda, né? Porque já tinha fragmentos da Bíblia em inglês, mas porque algumas pessoas já tinham intentado fazer isso, mas os desafios eram muito grandes. Mas ele foi lá, ele conseguiu produzir toda a Bíblia em inglês. Depois de 40 anos já de morto, o ódio por ele era tão grande que foi determinado que que os ossos dele fossem exumados para ser queimado, para que o túmulo dele ele fosse, sabe, destruído e as pessoas
não pudessem mais se lembrar de John Wycliffe. E por aí vai. Imagine, condenado depois de morto. Mas, graças a Deus, ele conseguiu produzir a versão da Bíblia em inglês toda. Ainda não era na época da imprensa, foi antes, isso aqui. Então, ele foi na base da cópia mesmo. A gente tem Jan Hus, né? Acho que é assim que se fala. Que produziu a primeira Bíblia tcheca. Foi condenado como herege, morreu queimado vivo por ter traduzido a Bíblia. Ele também acreditava que a Bíblia tinha que ser acessível para todo mundo. E outro que eu vou trazer de exemplo é o William Tyndale. O William Tyndale já foi a Bíblia impressa. Ele foi condenado também a morrer como herege e foi queimado na fogueira. Então, ele traduziu a Bíblia para o inglês é ótimo, para o inglês, mas também pagou com a sua própria vida por ter feito isso. Não só ele, como pessoas no seu entorno, né? Aí tem um exemplo aqui de Thomas Hinton, que era um padre que contrabandeava as cópias da Bíblia que ele tinha produzido para a Inglaterra. Foi acusado de heresia e queimado vivo. Tem Richard Byfield, também, que era um monge, que foi apoiador de Tyndale, foi torturado antes de ser amarrado à estaca e queimado. Então, as pessoas que estavam no entorno dessas pessoas que se dispuseram a traduzir a Bíblia também sofreram por conta disso. Então, o século XVI ele foi um dos períodos mais sangrentos para os tradutores bíblicos, né, para os tradutores da Bíblia. Só que essa questão, ela não se limitou àquele tempo, né? Aqui tem dois casos, né? Um em 1993, de Edmund Fabian, que foi assassinado na Papua Nova Guiné, justamente por ter ajudado a traduzir a Bíblia. E em março de 2016, 4 tradutores que trabalhavam na organização evangélica nos Estados Unidos também foram mortos, dos Estados Unidos, foram mortos no Oriente Médio, também por essa questão. Então, assim, episódios recentes de 2016, gente, foi ontem, meu Deus do céu. E a gente tem pessoas morrendo. Então, assim, a gente, na verdade, tem pessoas morrendo por causa do evangelho até hoje. Pessoas que se dispõem a levar a palavra a lugares extremamente difíceis, por reconhecer que Jesus ele é a salvação, por reconhecer que a Bíblia ela traz uma mensagem de esperança, de salvação para pessoas que muitas vezes vivem oprimidas por sistemas perversos, por sistemas maus e muitas vezes oprimidas também em seus próprios vícios, em seus próprios medos, em seus próprios traumas, nas suas prisões internas. E essas pessoas se dispõem a levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Muitas vezes acabam também pagando com suas próprias vidas por fazerem coisas desse tipo. Então, quando eu falo de preservação da Bíblia, eu estou falando de pessoas que ao longo da vida, sabe, foram erguidas por Deus, homens e mulheres, para preservar aquilo que Deus ele já tinha designado que aconteceria, que era para que hoje nós pudéssemos ter essa palavra toda bonitinha, arrumadinha nas nossas mãos, mas tem muito sangue aqui. Uma vez uma colega minha me perguntou, como é que você acredita, né? Porque tantas Bíblias foram queimadas. Eu fiz assim, olha, na época eu acho que eu respondi a ela que eu confiava que Deus, ele preservava a palavra dele. Então, mesmo com muitos exemplares queimados, mesmo com todas as dificuldades, eu tenho certeza que foi Deus quem preservou a palavra que nós temos hoje, para que ela chegasse até as nossas mãos do jeito que chegou hoje, sendo extremamente fiel àquilo que ele narrou aos homens e mulheres que ele usou no passado, para poder escrever essa palavra, né, para escrever o que tá colocado aqui. Então, em 1947, se eu não me engano, foram encontrados os rolos do Mar Morto, né, ou os livros de Corã, que era uma caverna, e, sabe, foi encontrado quase que uma cópia inteira de Isaías, vários outros fragmentos de texto, que quando foram comparados com os exemplares que nós temos hoje, iguaizinhos. Então, assim, rolos, de anos que foram preservados. Então, e que quando comparado estava igual. Então, assim, a gente pode confiar no que está na palavra, porque com certeza Deus mesmo, ele se encarregou de preservar a palavra dele, né? Ele se encarregou de preservar no passado, ele se encarrega de preservar hoje e ele com certeza preservará no futuro, se essa for a vontade dele. O que mais importa é que a palavra dele esteja no nosso coração, na nossa mente, mas é maravilhoso a gente ter acesso a essa palavra hoje nas versões que a gente já viu, a gente já falou, sabe? A gente pode ler de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, por ter estudos e tudo mais. E isso é maravilhoso. E lembrando daqueles que entregaram sua vida para que isso também fosse possível. Então, glória a Deus por todas as coisas, glória a Deus porque nós temos a palavra dele preservada por ele mesmo.
para nós. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima.